Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Vamos começar a live então, um pouquinho atrasado aqui. Beleza, legal. Então vamos lá. A ideia da live é a gente falar primeiro sobre o livro do Robert Heinlein, que é um livro muito bacana, O Estranho numa Terra Estranha, mas um livro totalmente papo-cabeça. Então, antes de falar sobre esse livro, eu vou falar sobre um outro livro dele, mas só para dar uma introduzida na parada. Pera aí. Deixa eu botar aqui a tela do meu computador, que eu tenho que achar como é que eu... Esse outro livro é mais provável vocês conhecerem ele. Ah, peraí, deixa eu baixar a musiquinha lá da coisa que é meio irritante essa música mesmo. É só para dar o início da parada. A gente para aqui, diminui aqui. Agora eu vou botar isso daqui outra vez. Aqui, pronto. Beleza, pronto, resolvido o problema. Então, esse livro é capaz de vocês conhecerem, Starship Troopers, Tropas Estelares. Se vocês não conhecem o livro, vocês conhecem o filme. É um filme bem legal, ele chegou a sair nos cinemas aí, e dos caras que vão fazer uma guerra contra os insetos. Na verdade, o livro é muito mais bacana que o filme. O filme, eles fazem um resumo muito básico, mas muito básico mesmo, da história. No livro tem muito mais a parte de treinamento deles, eles começam a treinar para fazer viagem interestelar, enfim, é muito bacana. Mas aconteceu que esses livros foram escritos na época da Guerra do Vietnã, aquela época que estava tendo todo aquele movimento hippie nos Estados Unidos, faça paz, faça amor, não faça guerra. Aquele papo dos Riponga lá nos anos 70, né? E aí, quando ele escreveu esse livro do Starship Troopers, ele foi acusado de ser um cara super militar. Não, você está incentivando a guerra, não sei o que lá. Ficção científica, não pode ser isso. Pô. Enfim, ele foi acusado de um monte de coisa desse tipo. Ele falou, quer saber do negócio? Então eu vou escrever um livro agora que vocês vão gostar. E aí, ou seja, o Estranho numa Terra Estranha foi justamente a resposta dele aos críticos que falaram, pô, o cara gosta de escrever ficção científica, ele não está preocupado com qual é o movimento na Terra, se é guerra, se não é guerra, que diabo que foi, não é essa a preocupação dele. Ele escreveu o livro porque realmente a história é bacana. E tem uns elementos de guerra que não aparecem no filme, que é tipo assim, os caras têm que mandar a nave muitos anos antes, porque para quando vai chegar perto da velocidade da luz, ela vai chegar mais rápido. Então tem toda uma história de como eles sincronizavam as viagens em várias velocidades para chegar no tempo certo, que é muito bacana. Mas enfim, ele foi muito criticado então por ter escrito esse livro altamente militar, né, altamente de guerra na época. Aí ele escreveu esse outro, que é o Stranger in a Strange Land. Vamos ver se eu tenho aqui a imagem dele aqui. Ih, tem até coisa que é sempre arriscado esse negócio de botar a busca direto na internet ao vivo, né? Essas buscas sempre vêm umas coisas estranhas, mas enfim. E a história do livro realmente é um troço totalmente maluco, bem na direção que os caras criticaram ele, né? Ou seja, ao invés de ser militar, ele foi justamente para o outro lado, o lado paz e amor, o lado riponga, o lado daquela visão idealizada do mundo. E o legal desse livro é isso, ele faz justamente uma história sobre um sujeito que olha só, a situação é a seguinte, teve a Terceira Guerra Mundial, depois dela os Estados Unidos mandaram uma missão para Marte
Só que deu chabu na missão, deu problema e ninguém sabe o que aconteceu. Foram os astronautas para lá, para Marte, e nunca mais se ouviu falar deles. E aí depois disso, como teve a guerra, nego não quis mais fazer viagem interestelar, então ficou nisso mesmo. Ficou só na história dessa missão falha lá para a guerra. Aí o que aconteceu? Muitos anos depois, aparece esse cara que é filho dos marcianos, dos terráqueos, desculpa, que foram para Marte. Então os marcianos criaram ele lá, então ele é um híbrido, né? Ele é humano, mas tem uma... foi criado lá em Marte, né? Então, e conforme a história deles acontece, ele é todo paz e amor, coisa e tal. O cara tem poderes psíquicos, consegue convencer todo mundo, é totalmente hábil assim com as palavras e coisa e tal. E aí o cara começa a ensinar uma religião de amor para a Terra, e aí ele traz amor entre todas as raças humanas. Ele funda uma nova religião que acaba com todos os problemas de brigas entre seres humanos. Aquele negócio que é, em última análise, a utopia do anarcocomunismo. Ou seja, aquela ideia de que você consegue fazer uma forma de compartilhar as coisas na Terra, né? E todo mundo vai ficar bem porque a essência do ser humano mudou, a forma como o ser humano encara a vida magicamente muda. E, em última análise, essa é a ideia, né? Porque, por que o anarcocapitalismo é superior ao anarcocomunismo? Porque o anarcocomunismo ele parte do princípio que você consegue compartilhar coisas sem conflito. E o anarcocapitalismo entende que não, que qualquer compartilhamento de recurso vai gerar briga, vai gerar conflito entre ser humano. Então você tem que ter propriedade privada e isso é o que resolve esse tipo de conflito, porque você não tem mais aquele compartilhamento. O anarcocomunismo parte do princípio não, que o ser humano pode ser treinado, vamos dizer assim, ou pode ser condicionado, a gente pode melhorar como pessoas e aí conseguiremos conviver, compartilhar coisas sem brigar. E a história do filme, a história do livro é mais ou menos essa. O cara vai numa de... não, vamos criar aqui uma sociedade mais evoluída, em que as pessoas não precisam... não briguem entre si, elas não vão ficar disputando mesquinharia de não sei o que lá. E, lógico, tudo funciona durante um tempo no livro, realmente vivemos uma época de paz e amor, só que no final do livro o Robert Heinlein bota a história dele. No final tem uma guerra, briga todo mundo, morre metade da humanidade, porque no final das contas não tem jeito, ou seja, a essência humana ela é egoísta, ela é uma essência de querer mais, de querer lucro, de querer coisas. Então o que a gente tem que fazer é ter essa organização que seja de acordo com a forma como o ser humano pensa. Não tem como a gente achar que dá para mudar a forma como o ser humano vai pensar, porque o ser humano ele evoluiu ao longo de, sei lá, 1 milhão de anos, 100 mil anos, sei lá quantos anos tem a espécie humana, evoluiu respeitando instintos lá de trás. Então não tem como mudar isso num tempo, digamos assim, razoável, num tempo factível. O que a gente pode fazer é justamente o anarcocapitalismo, que é um sistema que, mesmo para esse ser humano imperfeito, esse ser humano cheio de conflitos, de desejos egoístas e coisa e tal, você consegue conviver sem conflito. Então é isso aí. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que existe como mudar o espírito humano, mudar a forma como os seres humanos pensam? Ou isso realmente é alguma coisa totalmente impossível? O que tem canal do Senhor Bovino Gadoso? Como é que vê isso? Eu quero ver.
Se eu já li Tropas Estelares, sim, já li Tropas Estelares, é muito bom. Mas eu li há muito tempo, tá? Eu confesso pra vocês. Aliás, esse Estranho na Terra Estranha eu li também faz bastante tempo. Mas são livros que me marcaram muito, eu gostei muito do conteúdo deles. Por isso que eu estou falando, né? Por essa história de falar, por exemplo, o Estranho numa Terra Estranha, ele vai nesse sentido dos hippies, do pessoal anarcocomunista, de que, não, paz e amor, não faça guerra, vamos viver em uma grande comuna, em que todo mundo faz amor com todo mundo, e aí, mas não tem briga. Só que na prática isso não funciona, né? Assim, não tem jeito, a natureza humana não aceita isso. Bom, pessoal, a história do livro, então, é basicamente isso daí. Isso daí era só mesmo para a gente começar o papo aí da nossa live. Eu não sei se vocês viram o vídeo ontem da Mais-Valia. Se eu gosto de Ayn Rand. Eu gosto sim. Eu já li o Fountainhead, que é a Nascente, não é isso? É a Nascente. E a Revolta de Atlas, claro, né? A Revolta de Atlas é quase obrigatório de ler. Olha, eu não recomendaria. Olha só, o Heinlein ele não é um filósofo, tá? Esses livros são livros de ficção, é livro que você lê assim para se divertir com a história. Eu acho que o Tropas Estelares é melhor até do que o Estranho numa Terra Estranha. Você vai ver que o Estranho numa Terra Estranha, ele envelheceu mal, tá? Ele é um livro que na época fazia muito sentido, porque o pessoal tinha muito aquele papo de papo cabeça, hippie, de você conseguir controlar as coisas com a mente. Vocês não chegaram a pegar essa época, né? Nos anos 70, o nego acreditava mesmo naquela parada de que não, você só usa 10% da sua mente, se você evoluir mentalmente, você consegue fazer coisas incríveis e coisa e tal. Hoje em dia ninguém mais acredita nisso, enfim. Ele tem muito essa ideia. Ele tem algumas coisas bem interessantes quando ele fala, por exemplo, no sistema de justiça marciano, que é muito engraçado, né? Em determinado ponto do livro, o cara pergunta para um jurista de Marte lá, ele olha uma casa bonita na colina, assim, ele pergunta, olha, qual cor é a parede daquela casa? E o jurista responde, bom, a parede que está virada para cá é branca. Tipo assim, ele não pode inferir nem que se a parede que está do lado de cá é branca, que todas as paredes são brancas. Enfim, umas besteiras desse tipo, meio papo cabeça da época, assim, mas enfim. Eu acho que o Tropas Estelares é bem melhor em termos de livro. Poxa, mas já tem isso. O pessoal aqui está pedindo um link com PDFs para ler livros ANCAPs. Gente, o Instituto Rothbard tem milhares de coisas lá. O Instituto Mises também tem muita biblioteca, tudo em PDF, gratuito. É só baixar, não tem nada de desafio ali, não tem nada pago. É muito bacana mesmo. Então, com livros ANCAPs, né? Esses livros tipo O Estranho numa Terra Estranha, deve ter PDF por aí, né? Mas em tese são livros comerciais e você teria que comprar realmente, né? Eu não sei nem se tem algum serviço que forneça isso. O Clã BR Vlog está perguntando o que eu faço na questão do canibal de Rotemburgo. Eu fiz uma discussão sobre a questão da escravidão. Deixa eu explicar esse ponto em mais detalhe, porque esse é um ponto importante. A ideia anarcocapitalista, né, na verdade a ideia justnaturalista é que você não pode vender a sua vontade futura. Porque a sua vontade futura, na verdade, não te pertence. Você só tem propriedade da sua vontade atual. Você não sabe o que você vai querer amanhã. Então você não pode vender a sua liberdade futura, a sua vontade futura. E esse é o motivo pelo qual a escravidão é ilegítima no anarcocapitalismo. Porque se, por exemplo, você assinasse um contrato com a pessoa, com uma determinada pessoa, dizendo, olha, eu me comprometo a ser seu escravo pelo resto da vida, pronto, assinado ali. Esse contrato seria inválido, porque você está comprometendo a sua vontade futura. Se amanhã você quiser sair desse contrato, você não tem como.
Escravidão, em tese, é um contrato em que você não tem mais direito de sair dele. É lógico que você pode sempre assinar um contrato do tipo: eu prometo trabalhar para você, cumprir suas ordens, em troca de dinheiro ou em troca de alguma coisa. Agora, isso seria um emprego. Só que o emprego, a qualquer momento, você pode pedir para sair. Se você não gostar do trabalho, ou estiver insatisfeito por qualquer motivo, você sempre pode pedir para sair. Então você não está vendendo a sua vontade futura, você está preservando ela. Você ainda pode sair no caso de um emprego, sair desse emprego, então você não está comprometendo isso. Você está vendendo realmente o seu esforço, o seu trabalho, mas não a sua vontade futura. Agora, no caso da escravidão, não. Em tese, você está vendendo realmente a sua vontade futura. Você está dizendo que você não vai mais ter nenhuma vontade sua, vai sempre obedecer à vontade lá do seu mestre, da pessoa que está comprando a sua escravidão. Né? Imagina se o cara está pagando um dinheiro por esse contrato seu. Ainda assim, esse contrato é inválido. Agora, aí cabe uma questão, né? Porque, por exemplo, o cara que está se suicidando, ele vai pular de um prédio. Então, em determinado momento, ele salta da beira do prédio e ele quer se suicidar, ou seja, ele decidiu a se suicidar, então ele subiu no alto de um prédio, decidiu morrer. É direito dele se suicidar, tá? O corpo seu é sua propriedade, então se você quiser acabar com a sua vida, em tese, isso é seu direito. Você não pode vender a sua vontade futura porque ela não te pertence ainda, mas o seu corpo te pertence, você pode vender ele, acabar com ele, se jogar, tanto faz. Mas imagina a seguinte situação: o cara pula do alto do prédio e imediatamente em seguida ele se arrepende. Ou seja, a vontade dele, que era se suicidar, de repente mudou de ideia. Só que agora ele está caindo, então assim, ele não tem como reverter essa vontade original dele. O Clã BR perguntou assim: mas você está fazendo um contrato contigo mesmo? Não, olha só, o problema todo é esse, é você comprometer a sua vontade. Imagina o seguinte, que alguém paga para você: olha, eu te dou $25 mil se você saltar desse prédio. Eu te dou antes, você pode, sei lá, dar o dinheiro para sua família e você vai saltar do prédio. Ou no momento que você saltar do prédio, a pessoa dá o dinheiro para sua família e coisa e tal. Isso é legítimo no narcocapitalismo. O cara está pagando para você fazer um negócio pela sua vida. Em tese, isso não é necessariamente uma coisa ilegítima. Só que no momento que você saltou, você mudou de ideia. E aí, ou seja, aí você não pode mais cancelar aquele negócio. Você, de certa forma, você vendeu a sua vontade futura, mesmo que por um pequeno período de tempo, né? Você vendeu aquela sua vontade. Então, realmente isso é um problema. Se o cara suicida tiver dívidas com a sociedade a pagar, olha, em princípio a dívida prescreve, né? No momento que o cara morre, não tem mais dívida, não se herda, acabou, não tem problema, acaba assim mesmo, não tem como evitar. Suicídio é uma contradição interna, não é um ato natural. De certa forma, o lado psicológico da coisa aí dá margem para um monte de coisa, né? A questão é realmente... o que eu estou olhando aqui é do ponto de vista jurídico, jusnatural, ou seja, não realmente psicologicamente o que é o suicídio, aí tem todo um outro enfoque aí a esse tipo de coisa. Se o meu raciocínio é aplicável à venda de órgãos, por exemplo. Sim, eu expliquei lá no vídeo do Canibal de Rotemburgo. É um vídeo que tem vários desses temas polêmicos. Tá? Depois, se vocês quiserem ver lá, tá tudo explicado em detalhe lá. Em tese, é isso aí. Você pode vender um órgão seu. O órgão é seu, você vende. Como refutar o argumento que em países nórdicos, por exemplo, a cultura do povo é de respeitar as coisas, seguir regras certinho, coisa e tal. Olha, eu não sei se a cultura do povo lá é essa não, tá? Esse papo, cultura é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, não é uma coisa assim tão constante. Dizer que a cultura de todo mundo lá é obedecer regras, sei lá. Pode ser que no momento esteja melhor do que aqui, mas não faz diferença não. De qualquer forma, não é uma coisa absoluta. E veja, é ilusão achar que eles são fundamentalmente diferentes da gente.
O que acontece lá realmente é um caso de uma comunidade mais unida e mais sem conflitos externos do que a gente aqui. Não tem muito mais do que isso, não. Se eu conheço Free Private Cities, eu já li alguma coisa sobre isso, mas muito por alto. Não conheço muito, não. Imposto não é roubo, é necessário para manter... tá, o cara tá mugindo aqui, beleza. PIB per capita é um bom indicador de riqueza do país. Olha só, eu desconfio muito desses indicadores medidos pelo governo, tá? Assim, em tese, você pode medir a riqueza de um país através de um PIB per capita. A questão é que quando é o governo medindo isso, é que eu realmente acho que fica alguma coisa estranha. Imposto é roubo porque eu não quero te dar dinheiro. Não, imposto é roubo porque você não tem a opção de não pagar. Fale sobre Stopel. Stopel é uma doutrina da justiça americana, principalmente. O sistema jurídico americano é muito parecido com o inglês, né, a chamada common law. Então lá eles dão uma importância muito maior à jurisprudência, à doutrina, do que propriamente a lei escrita. A lei é só a base da coisa e a justiça em si é feita através da jurisprudência, das doutrinas e coisa e tal. E lá existe essa doutrina chamada Stopel, que significa realmente que você não pode alegar a seu favor algo contra a sua ação. Então, se você fez alguma coisa, você não pode alegar o contrário daquilo que você fez em seu favor num caso. Então, por exemplo, esse é o caso que eles usam muito no caso de se usar como uma forma de retribuição anarcocapitalista, né? Se você rouba o dinheiro de alguém e aí essa pessoa entra na justiça e a justiça fala, não, então agora eu tenho que pegar o seu dinheiro para compensar essa pessoa. Aí você fala, não, você não pode pegar o meu dinheiro porque eu não quero te dar o meu dinheiro. Aí a justiça fala, olha só, você fez a ação de tomar o dinheiro daquela pessoa. Então você não pode agora alegar isso em sua defesa. Você não pode alegar que você acha injusto tirar dinheiro de alguém porque você já tirou dinheiro de alguém. Então você já abriu mão, digamos assim, dessa proteção no momento que você toma aquele ato. Aqui no Brasil até tem uma figura dessa no direito tupiniquim, eles chamam de doutrina dos próprios atos. Se você realiza determinado ato, você não pode reclamar, não pode alegar a seu favor um ato contrário àquele. Então seria o caso, por exemplo, a pessoa que volta e meia não paga uma conta. Aí em algum momento não paga uma conta para uma empresa. Aí em determinado momento aquela empresa fica devendo para aquela pessoa e daí a pessoa fala, poxa, mas olha só, não pode ficar devendo para mim porque isso é um absurdo. Não, poxa, você fica devendo para a empresa, por que a empresa não pode dever para você? Né? Você não pode alegar ao contrário. O Douglas Carmo, obrigado Douglas pelo pimba aí. Nunca ficou claro para mim a diferença entre um contrato de condomínio e o guardanapo sujo. Se não concordo com o guardanapo, eu posso me mudar de país, certo? Olha só, eu expliquei isso em detalhe num vídeo meu chamado Condomínio é Roubo. E a explicação que tem lá é que o condomínio, na verdade, é um ônus que foi aceito espontaneamente pelo proprietário. Então, como é que nasce o condomínio? O condomínio é um acordo de coabitação das áreas comuns do edifício, né? Ou seja, você mora num edifício, você tem o seu apartamento é seu, do ponto de vista anarcocapitalista, controle seu é total sobre ele, mas você tem, por exemplo, o corredor, você tem os elevadores, você tem o hall do prédio, coisa e tal, e essas áreas todas são áreas de uso comum. Como eu falei, copropriedade é um problema, você sempre vai gerar conflito. Então, o que se faz nesse caso é que você tem um acordo, que é tipo um contrato entre todas as pessoas que habitam aquele prédio, que são proprietárias dessas áreas comuns, em que elas vão estabelecer determinados parâmetros ali, elas vão estabelecer como é que vai ser cotizada a despesa do condomínio, dessas áreas comuns e coisa e tal, e isso vai num contrato. E por que as pessoas necessariamente aceitaram esse contrato? O que é diferente do imposto que nunca foi aceito? Porque em determinado momento, quando você comprou aquele apartamento
em condomínio, você explicitamente teve uma regra lá de aceitar aquele contrato. Você explicitamente aceitou aquele contrato de condomínio no momento que comprou aquele imóvel. E aí você pode falar, isso tudo eu explico em detalhes lá no vídeo, tá? E aí você pode falar, ah, mas eu não comprei aquele prédio, eu ganhei de herança esse apartamento do meu pai. Então, por que que eu continuo tendo que pagar o condomínio se eu não aceitei o condomínio? Porque, na verdade, o condomínio vira um ônus daquela propriedade. Então, quando seu pai deixou de herança para você o apartamento, ele deixou de herança o apartamento com a observação de que havia o condomínio associado àquele apartamento. Então, nesse momento que você fez isso, você tem duas opções, você como herdeiro. Você pode recusar o apartamento para recusar todo o conjunto, que é o apartamento mais o condomínio, ou se você aceitar, você tem que aceitar o conjunto também, o apartamento mais o condomínio. Então, no final das contas, a história é essa, ou seja, o condomínio é válido porque ele foi aceito explicitamente por você. Aí você pode falar, ah, mas então no passado houve um grande condomínio nacional, será que o nosso avô, sei lá, um cara lá há 200 anos atrás assinou um contrato com Dom Pedro II e então, desde então, a gente tem essa obrigação de pagar imposto? Primeiro que não, nunca houve esse contrato na história, nunca houve essa opção. Segundo que essa opção, esse tipo de coisa, até daria a possibilidade do governo, se existisse, não existe, mas se existisse, daria a possibilidade do governo cobrar IPTU, que seria um imposto equivalente à cota condominial, que é o imposto que você paga, você que é coproprietário da terra, né, você tem um imóvel, você paga aquilo ali como uma copropriedade das áreas comuns. Então, em tese, se tivesse existido lá atrás essa questão de um grande acordão, seria válido o IPTU, mas outros impostos, como imposto de renda, por exemplo, não faz sentido, você não tem como extrair isso, porque não é alguma coisa que é dividido para área comum, o seu corpo não é uma propriedade comum de outras pessoas, não tem como justificar isso. Deixa eu falar aqui, o Onias perguntou também, obrigado pelo pimba, Onias. O debate meu e do Cogos. Pois é, eu tô tentando falar com o Cogos, mas ele é um cara ocupado e agora também eu até parei essa semana, porque semana que vem eu vou estar em São Paulo num projeto lá, então eu vou estar super ocupado, nem teria condições de fazer agora nessas próximas semanas, mas eu vou entrar em contato com o Cogos pra gente marcar isso. Ele já tinha aceito, já estava até marcada a data, mas deu algum problema, a gente não pôde fazer, mas a gente ainda vai fazer essa história. Então, só para fechar a parte do condomínio, dá uma olhada lá naquele vídeo, porque lá eu explico em detalhezinho cada um dos conceitos que tem lá. Nery H. Obrigado pelo pimba, Nery. Tenho uma vontade enorme de um dia chamar um político de ladrão na cara dele. Porém, se eu fizer isso hoje, o que provavelmente aconteceria? Eu poderia recusar o processo, sendo que imposto é roubo? Olha, se você chamar na cara do cara, provavelmente sim, você vai responder por isso. É bem provável que ele faça esse tipo de coisa, tá? É muito diferente de você criticar alguém na internet ou num blog, alguma coisa assim, porque a verdade é que roubo, embora teoricamente você tem no guardanapo sujo local a figura da calúnia, né? Calúnia é justamente você acusar alguém de um crime que a pessoa não cometeu. E, teoricamente, roubo é crime, né? Olha só. Tem uma diferença entre acusar alguém e adjetivar alguém. Se não me engano, eu teria que dar uma estudada nisso, porque ladrão é tipicamente quem comete um roubo, né? Então ladrão pode ser uma coisa estranha, mas talvez você consiga sair por aí, tá? Você pode chamar o cara de ladrão, se ele te acusar de calúnia, você fala que isso é só um adjetivo, você não acusou ele de ter feito algo específico. Porque a calúnia requer isso, requer que você acuse a pessoa de fazer uma coisa, um crime especificamente. Só chamar ele de ladrão pode ser insulto, pode ser o que eles chamam de difamação. Calúnia, difamação e qual é
terceiro mesmo? Eu sempre esqueço um deles. Mas enfim, em tese fica só uma difamação, não fica calúnia. Mas todos esses crimes também tenham em mente que eles são crimes de menor potencial ofensivo. Então o que vai acontecer só é que você vai ter que pagar a cesta básica. Assim, é muito pouco provável que tenha algum problema mais sério. Assim, mas ali na hora pode ser que o político realmente peça para a polícia te carregar para algum lugar. A polícia pode fazer isso, ela pode te levar para a delegacia para abrir o termo circunstanciado, né, que é o que eles chamam. Mas é só para isso mesmo, você não pode ficar preso não, porque calúnia não dá cadeia. José Carlos, obrigado aí pelo pimba, tá? O laudêmio que é pago à família imperial. Isso é um caso curioso, porque é mais ou menos isso mesmo, né? A questão é que eu não sei se as pessoas que compraram terra naquela família, naquelas terras, especificamente assinaram um contrato disso, tá? Em tese, se houver um contrato... Vocês sabem o que é laudêmio, né? Laudêmio é um tipo de... Não deixa de ser um tipo de imposto, né? Que funciona da seguinte maneira. A família imperial brasileira, ela era dona de Petrópolis. Petrópolis era basicamente o quintal da casa dos caras lá. E em determinado momento, o que eles fizeram? Eles falaram, olha só, vocês podem morar aqui nessa área que a gente não interessa mais, mas se vocês vierem morar aqui, a gente vai cobrar de vocês o laudêmio. Que na verdade eles nem é na forma de um aluguel, tá? O laudêmio ele funciona assim, ele funciona na forma de uma taxa quando a pessoa revende aquela propriedade. Então, por exemplo, se você lá em Petrópolis, você tem uma casa que fica na área do laudêmio, se você vender aquela casa para uma outra pessoa, 2% desse valor vai para a família imperial, que é o pagamento do laudêmio. Então, em tese, se houve realmente esse contrato, eu não sei se houve, tá? Se houve realmente esse contrato, isso é válido, sob a ética libertária. Agora, realmente tem que ver se há esse contrato, porque eu suspeito que não há. Uma outra situação, e aí é diferente, é quando, por exemplo, eu comentei no meu vídeo sobre propriedade o caso lá da Barra da Tijuca, né, que tem uma área grande que estava em disputa, parece que já resolveu já, parece que o chinês ganhou mesmo. Eu não duvido nada que eles tenham dado ganho de causa para o chinês, porque se dessem ganho de causa para o libanês, ia ser um transtorno tão grande de tanta gente lá na Barra perdendo propriedade de terreno, que ia ser uma dor de cabeça só. Mas uma coisa que a justiça pode fazer nesses casos é, como não dá para reverter a propriedade de todo mundo, eles instituiriam um laudêmio naquela área. Então todo mundo que vendesse o apartamento teria que pagar uma grana para o novo dono. Só que, repara, isso daí não seria válido na ética libertária, porque isso daí foi uma coisa imposta pela justiça, não foi um contrato que você aceitou especificamente na sua área. Então, nesse caso, não seria válido. Spirinotox, obrigado aí pelo pimba. Matheus Vieira, obrigado também. Como eu virei libertário? Eu já contei essa história numa outra live. Basicamente, eu sempre fui liberal, tá? Sempre achei que o Estado é uma coisa ruim, que a gente deveria buscar um Estado mínimo, mas realmente sempre fui contra socialismo, sindicato, essas coisas. Mas realmente eu achava, até, sei lá, 2012, 2013, que pelo menos a justiça, o exército e a polícia teriam que ser do Estado. Então, a minha visão até então era talvez minarquista ou liberal, não sei como você prefere chamar. Eu entendia dessa forma, que o ideal realmente era você diminuir ao máximo o Estado. Em 2013, eu estava trabalhando com um amigo meu e de repente a gente batendo papo sobre esse negócio, ele falou, não, pô, tem um grupo legal no Facebook chamado Libertarianismo. Entra lá no grupo Libertarianismo que você vai gostar. A gente estava falando de política, xingando a Dilma, essas coisas. Em 2013 estava todo mundo fazendo isso. Aí, pô, entra lá no Libertarianismo que você vai gostar. Aí eu fiz isso, eu entrei lá no grupo Libertarianismo, no início entrei igual um monte de gente entra hoje. Não, pô, imposto é necessário, pessoal maluco, cambada de utópico. Não, tem que ter governo, pelo menos, e o exército, como é que vai fazer para proteger a terra? Essas besteiras todas que o pessoal fala hoje, eu falei quando eu entrei. E se você acha que quem é libertário hoje não pensou isso um dia, depois procura o print do primeiro post do Daniel Fraga, no grupo Libertarianismo, que é bem um negócio desse, ele criticando, pô, que coisa absurda isso, não sei o que lá.
Enfim. Mas aí eu comecei a ver, comecei a discutir com o pessoal, comecei a dar uma lida nos livros, pô, li o Ética da Liberdade do Rothbard, li um pouco de Mises. Aí você começa a entrar no negócio e começa a perceber, pô, não é que faz sentido essa coisa mesmo, cara? Olha que coisa. E daí eu entrei nessa onda mesmo. Mas eu acho que a minha conversão final foi lá para 2015, 2014, 2015. E quando foi em 2016, eu fiz a ligação com a teoria do custo de transação do Coase, que eu já tinha estudado no mestrado, né, um tempo atrás. Eu estudei esse livro do Coase, esse paper dele. E aí, na época, eu lembro que eu li aquilo e falei, pô, que engraçado, né? Quer dizer que por essa teoria aqui podia acabar totalmente o Estado, né? E aí, essa teoria é que eu falo no meu vídeo Por que o Estado vai acabar. Se vocês tiverem curiosidade de ver o paper do Coase, eu explico tudo direitinho lá qual é a lógica dele. E aí eu fiz essa ligação e falei, pô, eu podia fazer um vídeo sobre isso, explicando, porque é uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém comentar nos grupos libertários. E daí que me deu a ideia de fazer... Na verdade, eu fiz primeiro um vídeo. A minha ideia era fazer um vídeo para explicar o assunto, porque eu achei que era bacana, coisa e tal. E com isso eu comecei o canal. Foi o meu primeiro vídeo, foi em algum lugar em 2016, alguma coisa assim. Se vocês procurarem, eu acho que eu botei ele como não listado, porque é um vídeo muito tosco. Eu tenho até vergonha desses primeiros vídeos, porque o som é ruim, a montagem é terrível, enfim. Mas ele tá lá, e foi um vídeo que teve muita visualização, deu um sucesso grande, foi uma coisa bacana, e a partir daí eu comecei a entrar nessa área aí de fazer vídeos e coisa e tal. O Nis está perguntando, o Kogos fala que o Estado só vai acabar na bala, ou seja, com violência. Pois é, eu não sei qual de nós dois está sendo otimista, porque se você parar para pensar, ele está sendo muito otimista também. Você achar que as pessoas vão conseguir organizar um exército mais forte do que o exército brasileiro é também um bocado de otimismo, viu? Nesse último vídeo que eu fiz, penúltimo agora, sobre a Deep Web, eu começo o vídeo falando justamente sobre essa questão de por que seria impossível tanto você criar um exército e derrubar o Estado na marra, quanto você fazer essa questão de entrar para o Estado e tentar derrubar o Estado de uma vez só. Tipo, falar, não, vou fazer uma... É esse vídeo, tal da Deep Web. Eu acho que as duas coisas são muito difíceis. Por exemplo, uma coisa que eu lembro aqui no vídeo da Deep Web é que... Bom, eu servi exército, tá? Isso é outra coisa, não sei se eu falei pra vocês, eu fui recruta, e era recruta vibrador, adorava aquela porra de exército. Por algum motivo que eu só consigo acreditar hoje a minha inocência dos meus 18 anos, eu fui voluntário, eu quis servir exército. Enfim, tinha merda na cabeça na época. E você aprende um monte de manobras de guerra, né, de ataques, que basicamente você sabe que você vai morrer. Ou seja, o pessoal te condiciona de uma forma que o sargento fala, não, você vai fazer esse papel. Cara, se você lembra do seu treinamento, você sabe que a chance de você sair viva é zero, você vai morrer. Aí você pensa, um exército libertário teria esse tipo de estratégia? Ele não teria como fazer isso, porque você não pode no exército libertário falar, você que vai morrer hoje. É um troço que contradiz a própria natureza do libertarianismo, né? Então, assim... Olha só, eu gostava do exército na época, tá? Com 18 anos. Aliás, ainda no exército, eu arrumei altas brigas lá dentro, fui preso várias vezes. No exército, você sabe que você pode ser preso por qualquer coisinha, né? Você, sei lá, não limpou o cinto direito, detenção de 6 dias. Aí acabou que eu fiquei preso lá a maior parte do tempo, arrumei uma confusão danada. Quando eu saí do exército, eu fiquei sabendo que eu fiquei até conhecido na região lá. Anos depois eu servi o exército em Juiz de Fora. Anos depois eu fui na rodoviária de Juiz de Fora, nem lembro o que eu fui fazer lá, eu tinha que resolver alguma coisa lá na rodoviária de Juiz de Fora. Aí o cara que estava me atendendo no balcão da lanchonete lá da rodoviária de Juiz de Fora
Pô, você não é o recruta fulano de tal? Eu falei, ah, sou eu mesmo. Caramba, bicho, tu era um ídolo, não sei o que lá, que pô, que tu fazia, que você tampou a pá na cara do subtenente lá, que tu brigou com não sei quem na frente da Ordem Unida, não sei o que lá. Aí eu falei, caraca, bicho, o nego lembra de mim. E nem eu lembro, eu não lembrava do cara, enfim. Mas o. Mas quando eu entrei, eu achei muito legal. Assim, e realmente eu achei que os primeiros 3 meses que você fica fazendo os treinamentos de tiro, de emboscada, como é que você faz aquelas campanhas no mato, isso tudo é muito divertido, é uma coisa muito bacana você aprender aquilo. É um mundo realmente que depois você não tem mais acesso, né? Você não tem mais esse tipo de coisa. Ou pelo menos eu que saí do exército não tenho mais esse tipo de coisa. Minha idade, eu tenho 51 anos. 50 anos, faço 51 daqui a pouco. Como mostrar para o gado que o Estado é antiético de forma simples? Olha, a forma mais simples é você esperar ele aprender sozinho. Né? Eu não acho que tenha muito como você convencer alguém. O que você faz é você dar insumos para aquela pessoa, para ela própria se convencer. Não, eu não sou mineiro não, tá? Eu tô vendo alguém falando aí que eu sou mineiro. Eu sou nascido aqui no... Nascido em Niterói, na verdade. Não nasci no Rio de Janeiro, nasci em Niterói. Mas na época, eu não lembro o que foi. Eu acho que meus pais se mudaram pro interior. Aí eu tava lá em Juiz de Fora. E aí, enfim, acabei servindo no exército lá. Depois voltei aqui pro Rio de Janeiro, que eu passei aqui na UFRJ. E fiquei... E vim estudar aqui. E aí voltei pra cá de vez. Gênero cyberpunk relacionado ao anarquismo. Eu não conheço, eu teria que dar uma estudada nisso daí. Eu já ouvi falar essa expressão cyberpunk 2077, eu acho que é um jogo, não é isso? Eu realmente não conheço. Nasci em 68, exatamente. Finalzinho de 68. Que mais? Ah, só assisto Star Trek? Claro, mas eu não gostei desse último não, tá? Star Trek eu assistia os antigão lá, gostava muito. O... Esse novo eu parei de assistir, não lembro o que foi. Sei lá, comecei a achar chato. Aí eu passei pro Orville, The Orville. É muito bom, caramba, excelente, que ele é mais leve, mas tem todos aqueles dilemas de ficção científica. É muito bacana mesmo. O, o, esse outro do The Orville, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que deve ter vídeo sobre isso aqui também. É esse aqui. Esse é muito bom. E teve a temporada 2, deve ter a 3 agora. Os vídeos do Isaac Asimov sobre sci-fi. Olha, eu não vi não, tá? Eu confesso que eu tenho que dar uma olhada. Eu li muito do Isaac Asimov. Eu acho que eu li tudo sobre o Isaac Asimov. Ele e o Arthur C. Clarke também, da série Rama, coisa e tal. Pô, sempre fui fascinado com isso. Gostei muito mesmo. Se eu acho que o movimento libertário pode vigorar em Portugal, claro que sim, poxa, não tem porquê. Não tem porquê não. Certamente tem muita gente de Portugal que vê o meu canal. Eu consigo ver isso na estatística lá. Eu acho que é o segundo maior público que vê o meu canal. Então eu imagino que tenha muita gente lá assim que é libertário. Ué, teve prêmio bovino gadoso hoje, pô. Ainda não. É.
Mas para você ganhar o prêmio bovino gadoso, você tem que fazer alguma coisa bovina. Você tem que fazer um comentário muito bovino no mundo. No meu vídeo não vale, pô. No meu vídeo eu entendo que é brincadeira ali, é na discussão, pô. Chris Scheuer. Recomendações para fazer um off-grid no Brasil. Olha, off-grid no Brasil é difícil, viu? Eu conheço um cara no interior de Minas que ele não tem nem luz elétrica na casa dele. Ele tá vivendo, mas aqui no Brasil o socialismo do povo é tão grande que nego denuncia ele, arruma confusão, é impressionante. Não tem essa cultura como tem nos Estados Unidos, que o pessoal entende como um meio de vida adequado, né? Aqui, se você não está no meio do socialismo, você é visto como alguma coisa errada. O Marcos está pedindo para eu falar sobre a Nano. Cara, olha só, esse negócio de falar sobre criptomoedas, eu acho que tem gente com muito mais capacidade do que eu, tá? Não é que eu não estude isso, que eu não conheça alguma coisa. Eu conheço, sei como é que funciona, coisa e tal. Mas é que eu não sou um estudioso disso, entendeu? Eu não sou uma pessoa que se propõe a estudar esse tipo de coisa. Então, realmente, eu prefiro deixar isso para o pessoal que realmente entende do assunto. Acho que é mais prudente da minha parte. Como falar sobre libertarianismo para os parentes sem surtar? E sobre o Bitcoin a 11K. Olha só, falar sobre libertarianismo com qualquer pessoa, eu acho que você tem que ter muito cuidado. Primeiro porque, como eu falei, eu acho que ninguém consegue convencer ninguém, isso não existe. O que você consegue fazer é colocar os argumentos, mostrar o ponto de vista, e só a pessoa mesmo que vai se convencer se ela tiver esse interesse, se ela for pesquisar, ela vai correr atrás disso e vai se convencer. Então, eu, por exemplo, em termos de família, eu tenho um cuidado muito grande com isso. Eu falo sobre libertarianismo, falo com todo mundo, com meus pais, com meus irmãos, sobrinhos, todo mundo sabe que eu sou anarcocapitalista, que eu tenho canal, todo mundo conhece essa história. Mas eu evito ficar nesse negócio de ficar muito enchendo o saco do pessoal, evangelizando o pessoal com isso, porque a minha visão é que o ideal é a pessoa mesmo, sozinha, perceber a coisa e ir por esse caminho, né? Mas sempre que tem uma discussão em família, eu boto o ponto libertário lá. A minha cunhada, a esposa do meu irmão, trabalha na Anvisa, né? Então, outro dia, uma discussão que eu até parei de falar, porque eu falei, cara, eu vou acabar insultando a menina aqui. Mas, enfim. Vocês sabem que uma das coisas que eu acho mais absurdas na máfia brasileira é esse troço da Anvisa, de nego ficar achando, não, remédio tal não pode tomar, remédio tal não sei o que lá. Pô, caramba. Eu acho que até ter um órgão, ou ter uma empresa privada que seja, que diga que tal remédio é perigoso, você não deve tomar esse remédio porque é perigoso, não sei o que lá. Eu concordo, é até uma coisa válida, né? Ter um aconselhamento desse tipo, mas proibir não, pô. Proibir não faz sentido. E sim, sobre o Bitcoin a 11K, cara, pois é, aí de novo cai nesse negócio. Eu não sou especialista nisso. Eu acho que realmente eu tô arrependido de ter vendido. Eu vendi alguns Bitcoins uma coisa de alguns dias atrás aí, porque deu aquela alta, né? Aí deu aquela alta, falei, pô, legal, bacana, vou poder vender, tá precisando de dinheiro. Aí vendi. Eu tô agora arrependido porque eu tô achando que vai subir mais. Mas é chute. Eu realmente não sei, não sou especialista nesse tipo de coisa. Pessoal, olha só, eu não gosto de live que dura muito tempo, a gente já está chegando perto de 1 hora, então só para vocês ficarem sabendo, já 6h50, eu não... quando der 7 horas eu vou parar, tá? Não vou ficar mais muito tempo aqui não. Como faz para virar ANCAP? Como faz se você se convencer que o anarcocapitalismo é a visão correta do mundo, você não precisa nem fazer nada, basta o convencimento interno seu. Até um vídeo que eu estou trabalhando agora, que deve ser o vídeo da semana que vem, eu falo isso, que na verdade, se você parar para pensar, a gente já vive no ANCAP, né? A gente já está no ANCAPistão, não existe absolutamente nenhuma diferença. O único problema é que a gente está no ANCAPistão, mas tem uma máfia muito chata que fica enchendo o nosso saco aí com imposto,
com um monte de capanga malvado querendo roubar a gente. Então, assim, existe este problema no nosso Ancapistão. Mas se você parar para pensar, quando essa máfia acabar, não é de todo impossível imaginar que vão haver outras máfias no futuro. Então, sempre vai ter uma máfiazinha ou outra enchendo o saco. A grande vantagem é que, como eu imagino, a redução do valor da informação vai chegar num ponto em que não vão ter máfias muito fortes, ou seja, as máfias vão ser tudo mequetrefe, você vai conseguir se livrar de todas elas de maneira muito simples. Claro que libera a talidomida. Olha, eu não sei se você sabe, mas a talidomida era liberada, tanto que teve um monte de criança que nasceu com um problema. Era liberada pela Anvisa. Aí depois descobriram o problema e proibiram. Se depois tivessem descoberto o problema e botado um aviso, olha, não toma esse troço porque seu filho vai nascer com um problema, seria igualmente eficiente, teria exatamente o mesmo efeito. Não tenho na minha vida quem apoia iniciar agressão. Exatamente. Eu também não acho que vale. Eu não quero iniciar agressão contra ninguém. Então, se você não inicia agressão contra pessoas inocentes, você já é anarcocapitalista, você já está no Ancapistão, não tem mais nada para fazer. É lógico, você vai evitar, vai ter que fazer algum esforço ainda, enquanto tiver essa máfia chata pra caramba aí querendo encher o nosso saco, achando que pode escrever num papelzinho lá que, não, você é proibido de X. E aí, se você fizer X, o nego vai lá e vai querer bater em você. Enfim, isso é um problema. Ainda precisamos resolver esse problema. Mas no Ancapistão já estamos todos. Se eu já tomei algum psicodélico forte... Não, cara, eu sou meio cagão pra essas coisas, bicho. Eu sou meio cagão, nunca tomei, não. Eu já vi amigo meu que tomou e que, cara, saiu correndo no bar. O cara saiu correndo, ficava correndo de um lado pro outro, assim, ó, falando sozinho e correndo de um lado pro outro no bar. Fiquei apavorado com isso. Enfim, já me contaram várias histórias dessa. Eu sou meio cagão pra essas coisas. Nunca tomei nada muito sério, não. Sobre as cidades anarquistas lá na Jamaica e coisa e tal, né? Que coisa. Já vi sobre isso, sim. É muito bacana. É muito legal essa história dos piratas lá no Caribe, que diz que eles tinham realmente uma sociedade anarcocapitalista, inclusive, porque eles tinham propriedade privada e coisa e tal, mas não tinham um governo. Cada um deles ia lá na ilha e montava uma coisa e tal. Mas é aquilo que eu falei, enquanto a informação tem um valor alto, tem um valor caro, continua havendo incentivos para você ter governo. E se você tiver governos, você consegue... o governo inglês, em determinado momento, foi lá e destruiu essa ilha, né? Destruiu a brincadeira dos piratas lá e conseguiu, digamos assim, acabar com isso. Com a minha visão de advogado, se existe alguma forma de alguém com 16 anos dirigir sem ser barrado. Cara, se você for pro interior, bicho, não é tão complicado assim não, tá? Olha só, mesmo quando eu guiava aqui no Rio de Janeiro, eu parei de guiar já faz um tempo, tá? Eu vendi meu carro, não porque eu não queira, mas é porque simplesmente, com esse negócio de Uber, cara, não vale a pena você ter carro mais, simplesmente não vale a pena. Pra tudo que eu faço aqui no Rio, eu pego o Uber. O Uber, o 99, o carro desse tipo. Ficar com o carro, ter que pagar IPVA, aquela dor de cabeça toda, eu achei melhor vender. Mas na época que eu guiava, cara, eu ficava pensando assim, qual foi a última vez que me pediram a minha carteira de motorista? Então, tipo assim, eu passei já meses sem carteira de motorista. Teve uma vez, cara, eu tinha um Vectra, eu fui até Juiz de Fora de Vectra, e no meio do caminho o guarda me achacou, e como eu não estava afim de papo com ele apreendeu o documento do carro. Aí apreendeu o documento do carro, eu fiquei andando com o carro 1 ano e meio sem documento. Não tinha documento do carro. Eu andava para cima e para baixo aqui no Rio. A minha carteira de motorista estava válida, mas o carro não tinha documento, porque estava apreendido lá na polícia, eu não queria pegar esse troço. E nunca deu problema, assim, porque, cara, a maior parte das vezes você anda de carro, ninguém te pega, ninguém te para nada, ninguém faz nada com você. Muito de vez em quando tem uma blitzinha. E aqui no Rio, naquela época, já era padrão você ficar ligado no Twitter da Lei Seca para ficar sabendo onde tem blitz.
Então você sabe onde tem blitz. Então só vão te pedir a carteira se, sei lá, se você der um mole, né? Aí, determinado tempo depois, eu achei que estava sendo muito arriscado esse troço, né? Eu ia acabar pegando meu carro, ia ter que pagar dinheiro com garagem lá do governo. Aí eu falei, quer saber do negócio? Vendi o carro, parei com esse negócio de ter carro, não vale a pena não. Só se... É lógico, eu sei que aqui no Rio é muito fácil, né? Para quem mora aqui tem Uber para tudo quanto é lado, consegue táxi, Uber fácil. Eu sei que tem cidades que é mais complicado isso, porque não tem tanta fartura de Uber assim, mas aqui no Rio é perfeitamente possível. O que eu acho do Kogos? Olha só, me parece um cara muito inteligente. A gente tem algumas discordâncias fundamentais em termos de doutrina libertária. Eu sou um cara muito cético, um cara muito pragmático, então eu às vezes fico um pouco incomodado com a forma que ele leva tudo para religião e coisa e tal, mas assim, é uma diferença nossa, isso aí é super normal. Libertarianismo existe justamente para acomodar essas diferenças, várias pessoas com visões diferentes sobre o mundo. Então tenho um grande respeito pelo Kogos, acho ele um cara muito importante para o movimento, certamente uma pessoa muito inteligente e que tem uma contribuição muito grande aí para o libertarianismo, mas lógico, como eu já falei, tem uma série de pontos que eu não concordo com ele, isso aí faz parte. Interestelar. Assisti, gostei do filme, achei bacana. Alita, não conheço. Aniquilação, também não conheço. Mostra o rosto aí. Quando eu chegar a 100 mil inscritos, eu mostro o rosto. O que faríamos das armas nucleares com o fim do governo? Isso é um problema, hein? Gente, eu vou parar, essa é a última pergunta, tá? Como eu falei, 1 hora, eu não gosto de deixar a live muito longa, porque fica chato pra mim, fica chato pra vocês, chato pra todo mundo, depois ninguém quer ver o vídeo, porque fica um vídeo muito longo. Então eu vou responder só sobre essa pergunta do... Agora passou já o rapaz aqui, a questão das bombas nucleares, mas é muito simples. Eu acho pouco provável que um indivíduo tenha bombas nucleares pelo motivo simples, que é muito caro você ter uma bomba nuclear. É uma coisa que custa muito dinheiro e não tem justificativa no mundo anarcocapitalista você ter uma bomba nuclear, que é um artefato de destruição em massa. Então, eu acho que naturalmente as bombas que estão aí provavelmente vão se desgastar com o tempo. Eu espero sinceramente que o pessoal que tome cuidado delas por último consiga uma forma de guardar o lixo atômico ali daquela coisa para não ficar contaminando a atmosfera. Mas certamente, ou é possível que, por exemplo, sejam vendidas para usinas nucleares, né, porque tem um certo valor ali, o material que está ali dentro, né, porque realmente ficar para uma pessoa é uma coisa pouco provável pelo custo. Tá? Como eu já falei, a minha visão é que você ter uma arma nuclear não é algo que fere por si só a ética libertária. Lógico, se você tem uma arma nuclear e começa a brincar de olha só, se for contra mim eu vou jogar a bomba, hein? Se você fizer sei lá o que, eu vou jogar a bomba. Aí você já está ameaçando. Mas você apenas ter a arma por si só não é algo que fere a ética libertária. Então essa é a minha visão. Ou seja, eu acho que fatalmente isso é um tipo de arma que não vai ter grandes futuros. E é isso daí. Então, gente... agradeço então o bate-papo com vocês. Eu vou encerrar a live por aqui. Já deu mais de 1 hora de live. E eu agradeço realmente aí a todo mundo que deu pimba aí, fez as perguntas. E a gente se vê aí nos Visão Libertária, nos vídeos. E daqui a pouco eu marco uma outra live dessa, tá bom? Grande abraço, até a próxima.